Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista onde a gente tem aqui o privilégio, a gente tem o prazer e a gente tem até o divertimento e a alegria de receber diversos convidados aqui transmitindo suas experiências de vida, suas dicas relacionadas com a consciência, relacionada com o desenvolvimento humano. E no programa de hoje, nesta edição, a gente vai abordar raízes do poder pessoal. Nosso convidado é o Alex Possato. Alex Possato, ele foi microempresário, assessor de comunicação, escritor, é praticante de yoga e meditação, trabalhou na comunicação na missão profissional da psicóloga Elaine Gubensi de Lucca. A Tereza também é alemã, né? A terapeuta alemã, Teresia Maria Spira. Se eu errei, depois ela vai corrigir tudo, tá? Isso aqui são vários nomes, porque são internacionais. E o nosso convidado, ele tem esse viés de fazer conexões internacionais, viu? Viveu uma época, 3 anos lá no Japão também, viajou para a Índia, entre outros lugares aí que ele percorreu seu caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Ele é o autor do No Comando, né, do site No Comando, desenvolve aí a sua empresa No Comando, trabalhando com constelações familiares, entre outros aspectos. Antes ainda de nós começarmos o bate-papo aqui com o Alex Possato, eu vou recomendar para vocês entrar nesse site que é do Instituto Biosegredo. O Instituto Biosegredo que desenvolve aí diversos cursos e diversas atividades relacionadas com desenvolvimento humano e também é onde eu ministro, onde eu facilito diversos cursos xamânicos. E eu falo desse site porque eles são os apoiadores do programa Consciência Próspera. Assim como nós temos também na parte técnica o Alexandre Ferreira fazendo a mágica acontecer, fazendo realmente que você tenha aí, chegue aí na sua casa, no seu computador, onde você estiver assistindo o programa, a qualidade de áudio, a qualidade de vídeo, é o Alexandre Ferreira do Ale Production. E você que está em São Paulo, também mais uma recomendação de outra apoiadora aqui do programa, que é a Francesca Oberti. Entre em contato com ela, acesse o site da J Santos Imóveis. Você que procura imóveis para locação, para venda ou administração de bens, entre em contato com a J Santos Imóveis. Beijo para você, Francesca, e acesse aí porque ela está fazendo realmente um grande serviço, prestando para que nós tenhamos essa oportunidade de desenvolver esse programa Consciência Próxima. Então, gratidão. Antes ainda, uma mensagem para você. Não existe possibilidade de ver nossos próprios olhos por eles mesmos. Estou falando dos olhos físicos. Mas existem outros olhos e olhares. As pessoas, por exemplo, são reflexos da potencialidade e iluminação. Da mesma forma que o espelho é importante quando se arruma os cabelos, tomar consciência, enxergar e discernir as relações são de grande importância em suas decisões. É um novo olhar para a vida, um novo olhar para o mundo, reconhecer o ser humano e os seus aspectos, os seus papéis nesse sistema faz uma grande diferença nas suas decisões. Você está consciente de quais os papéis que essas pessoas representam na sua vida também faz uma grande potencialidade para você desenvolver a sua sabedoria. A gente vai falar sobre raízes do poder pessoal com Alex Possato. Vocês viram que a fotografia que nós mandamos agora é um pouco diferente, porque vocês observam agora, ele cresceu o cabelo. Olha só, as coisas mudam, não mudam, Alex? Tudo muda. Tudo muda. Principalmente meu cabelo. Seja bem-vindo aqui, Alex, ao programa Obrigado. Consciência Próspera. Obrigado. Muito bem. A primeira pergunta que eu vou fazer é sobre os seus aspectos. Você fez várias viagens, né? Morou fora um bom tempo. Como é que foi o seu processo? Como é que foi a sua busca pela prática ou a facilitação desse desenvolvimento humano? Pois é, Samuel. Minha busca já vem desde adolescente, né? Quando eu comecei a frequentar a Igreja Católica e me identifiquei com um monte de aspectos assim da religião e por outros não, né? E aí fui buscando espiritismo, Seiichi no Ie, e por diversos motivos eu acabei saindo do país, até também numa busca pessoal, e lá eu encontrei algo da minha raiz, que eu sou metade japonês, né, metade brasileiro, então essa metade japonesa eu encontrei uma raiz budista, onde eu me identifiquei bastante com essa linha oriental. Mas não parei, fui para a Índia, busquei em várias inspirações com gurus e hoje eu vejo um caminho assim muito próximo com o hinduísmo meu. E tudo isso faz parte e eu não discrimino nenhuma das coisas, que eu acho que é tudo a mesma coisa na verdade, né? São formas diferentes de falar do mesmo Deus, do mesmo universo, da mesma vida e são complementos.
O título do nosso programa é Consciência Próspera. E para você, o que seria consciência próspera? Então, eu demorei um tempo para entender que todo ser humano é próspero e que todo ser humano ele é uma partícula de Deus manifestada no mundo, né? Então eu tive que vencer diversos obstáculos, diversas crenças que eu tinha que diziam que não era isso. Então prosperidade para mim é quando a gente consegue manifestar a essência daquilo que eu sou, do meu jeito, do jeito que, com as qualidades, com as habilidades que eu tenho, ser aquilo que eu sou nesse mundo, né? Isso é prosperidade. Isso com certeza atrai também clientes, atrai dinheiro, atrai uma vida próspera. Legal. A gente foi relacionando em relação a famílias, né? Mas fala um pouquinho sobre sistema. O que são sistemas, para o nosso amigo internauta poder entender e compreender um pouco nessa temática que a gente vai estar abordando, que é constelações familiares. O que são sistemas? A ideia de sistema que trabalha a constelação familiar, ela vem de Bert Hellinger, né, que é um terapeuta alemão que criou a constelação sistêmica, a constelação familiar. Segundo a teoria que ele coloca e que é muito interessante, a mente humana não é só essa mente que a gente acredita ser, né? Que é o bebezinho quando está em formação e aí se desenvolve e aí ganha uma certa consciência da vida, né? Enfim, tem os traumas e tem as experiências. Isso é uma parte, né? Mas uma outra parte ela vem da família e a maior parte disso está inconsciente. Então esse sistema familiar ele traz também impulsos emocionais, ele traz bloqueios, ele traz também qualidades, dons, ele traz anseios, tudo isso faz parte desse sistema e a gente está conectado com esse sistema o tempo todo, sem saber, né? Então isso são esses sistemas que a gente trabalha na constelação familiar. E é possível, como as constelações podem auxiliar, por exemplo, no desenvolvimento da prosperidade da pessoa? Isso relaciona-se também? Isso é presente, se apresenta nas constelações? Sim, sim, com certeza, né? O Bert Hellinger ele tem uma forma assim de falar que às vezes fica meio complicado. Sim. Ele é ex-religioso, ex-padre, e daí você lê as coisas e não entende. Uma das coisas que ele costuma dizer muito é que o amor flui quando o teu sistema, quando você está em conexão assim adequada com o sistema. O que significa isso, né? Quando eu reconheço aquilo que foi do meu passado, desde a minha relação com os meus pais até a relação com o passado familiar, e eu incluo esse sistema dentro de mim, significa eu aceito tudo o de bom e tudo o de mal que houve no meu passado familiar, esse amor flui. O amor, na minha concepção, é prosperidade, é vida, é força, é a criatividade que vem de todo esse sistema, ele vem e flui através de mim. E isso só é possível quando eu consigo estar em conexão com esse meu passado. Significa, eu permito que ele seja como ele é, como ele foi, né? Então, essa é a aceitação que a gente fala, não é uma aceitação só mental. Eu tenho que estar em conformidade com isso. E é um caminho de desenvolvimento pessoal, porque muitas vezes a gente recebe clientes de diversos tipos que tiveram problemas, né? Tiveram realmente infâncias difíceis, pais difíceis, mãe que abandonam, alcoolismo, violência, um passado familiar doloroso, pessoas que tiveram que deixar seu país de origem, enfim, guerras. E tudo isso faz parte, muitas vezes a gente não consegue incluir facilmente isso daí. É um processo. É um processo. E nesse processo, então, pelo que você está dizendo, então, pode ser que aquelas situações que aquela pessoa viveu ou vive naquele sistema influencia para a pessoa não ter, por exemplo, essa consciência de prosperidade ou esse sucesso financeiro. Já aconteceu de aparecer a pessoa procurando, por exemplo, olha, eu vim constelar, não é um relacionamento com a pessoa, não, mas eu quero constelar meu relacionamento com o dinheiro. Já aconteceu de aparecer clientes assim? É bem comum. Uma das questões que mais surge é o lado profissional ou financeiro. Profissional ou financeiro. Como a gente trabalha, né? Segundo a nossa teoria, né, da constelação familiar, nada pode ser excluído do sistema familiar. Todo mundo pertence, todos os fatos pertencem. Então, por exemplo, pode ter ocorrido num passado de 1, 2, 3 gerações antes, ou até mais, um parente meu, da minha família, que ele foi um estelionatário, por exemplo. Sim.
E a própria família, por ele ter sido um estelionatário, ela exclui. Ele não faz parte, ele foi preso, ele foi abandonado, enfim, ele não faz parte mais da família. Emocionalmente é cortado o vínculo. Isso ocorre, só que dentro do sistema familiar essa pessoa não pode ser excluída, ele faz parte. Não adianta eu falar que não faz, ele faz. Aí o que ocorre? Esse nó emocional do passado, ele é resgatado por um descendente. Aí o que acontece? Para ele relembrar esse parente excluído que tem essa relação de estelionato, ele começa a recriar uma vida de fracasso nessa vida. Ele abre uma empresa, quebra. Abre um negócio com sócio, o sócio rouba ele. Aí abre outra coisa, pega fogo. Então existe uma recorrência, que a gente fala que é sistêmica, existe algo dizendo para ele que tem uma coisa do passado que não foi visto. Quando a gente faz a constelação, é visto isso, a pessoa internamente sente emocionalmente aquela questão sendo mexida, muitas vezes ocorre de desmanchar esse sistema. Para de ocorrer esses problemas. Entendi. Isso é uma forma de tomar consciência, né? Uma coisa bem interessante que a pessoa vai tomando consciência, quando ela toma consciência, porque ela consegue ver, né? Ali na frente dela as representações. Sim. E as falas e tudo, faz realmente uma grande diferença. Vamos falar sobre consciência. Sim, vamos. Aqui eu selecionei 9 tópicos de consciências, que é parte do trabalho que se desenvolve no Comando, então vou citar cada um deles e você comente um pouquinho cada uma das falas, ok? Vários tipos de consciência. Consciência, fala um pouco sobre consciência de si mesmo. Então, a consciência de si mesmo passa um pouquinho por esse processo que eu falei. Nós somos muito mais do que a nossa mente consciente, né, no sentido de lembrar aquilo que ocorreu na minha vida, de lembrar das minhas experiências. Além disso, nós temos emoções. Muitas dessas emoções estão inconscientes, mas elas estão influenciando. Sejam medos, sejam traumas, sejam situações de abandono, de exclusões, que está dentro da gente. Às vezes a mente consciente não tem muita noção disso, mas a emoção está lá pegando. E aí ela começa a influenciar a minha atitude. Além disso, nós somos essa mente familiar, esse inconsciente coletivo familiar, né, que também está influenciando. Ampliando essa sensação, esse panorama de consciência, nós somos um inconsciente maior ainda. E na minha visão, né, na minha crença, nós, de certa forma, nós somos também um consciente universal. Nós somos Deus, nós somos unidos com essa essência que é divina. Então, isso para mim é a consciência, né, de quando eu estiver conectado com essa essência, eu consigo deixar fluir a minha vida de uma forma muito mais tranquila. E outra coisa, eu não vou abordar todos, você já abordou vários aqui, você falou sobre consciência de si mesmo, consciência do seu sistema familiar, consciência das emoções, e aí tem um processo que é ligado à consciência das crenças, que tem a ver com essas raízes do poder pessoal, né? Fala um pouco sobre, e essa consciência das crenças, qual a importância de termos e tomarmos consciência das nossas crenças para o desenvolvimento de um sucesso na vida, por exemplo? O que são crenças, né? Crença é aquilo que a gente aprende como verdade. Isso é adquirido nessa vida, né? Então, a partir do que nossos pais falam, ou as pessoas que nos educaram, ou os professores, ou a religião, a sociedade ensina, a televisão, a internet, os livros que a gente lê, tudo isso vão colocando crenças que são ideias que a gente pega como verdade. Algumas dessas ideias, algumas dessas crenças facilitam a vida, né? Então faz a gente ter motivação, faz a gente andar, faz a gente acreditar em nós, acreditar no próximo, e outras não. Outras a gente, na PNL, que também é um estudo que eu fiz, né? A gente chama de crença limitante. São crenças que impedem eu de dar um passo além, que dizem que eu não posso, que eu não consigo, que eu não mereço, que não deve, que não é correto. Enfim, são diversas crenças que acabam bloqueando o nosso caminho. E aí, quando a gente consegue olhar para isso e perceber que são crenças, você pode mudar. Toda crença pode ser mudada. Aquilo que eu acreditava ontem, hoje eu não acredito. Aquilo que eu acredito hoje pode ser que amanhã eu não acredito. Então, se eu levar a vida
e essas crenças, com essa forma um pouquinho mais leve de agir, eu posso mudar muita coisa da minha vida. E como é que a gente pode, já que a gente pode mudar essas coisas na nossa vida, transformar essas crenças limitadoras, limitantes, para uma outra crença mais facilitadora, como é que a gente pode, o que você poderia ensinar, compartilhar com o nosso amigo internauta, que poderia ser uma ferramenta, um recurso que pode utilizar para fortalecer as raízes do nosso poder pessoal, fortalecer aquelas crenças possibilitadoras? Uhum. Uma das coisas assim que eu acho fundamental, até que une a constelação familiar com a PNL, com essa ideia de crenças, em princípio, a gente olhar para o passado, olhar para aquilo que foi ensinado pelo nosso pai, pela nossa mãe, e que muitas vezes foi ensinado de uma forma até não tão adequada, mas olhar com um pouquinho mais de carinho para isso e perceber que foi a melhor forma que eles tinham de passar uma educação, de passar um conhecimento, de passar uma forma da gente sobreviver, né? Então, olhar com carinho é a primeira coisa, é não negar a crença que mesmo que seja incômoda hoje, ela foi válida em algum momento. Eu acho que isso é uma das coisas que mais dá força no sentido de poder pessoal. Eu olhar para trás, olhar para o meu passado, reconhecer o que foi bom, reconhecer o que foi difícil e mesmo assim falar, agora eu sou um outro cara. Eu vou honrar o meu passado, mas a partir do meu jeito de ser eu vou fazer a minha vida. E aí eu posso optar quais crenças eu quero, mas não porque eu estou negando. Simplesmente porque eu olho para trás, está tudo bem, agora eu vou escolher o que eu quero. Isso eu acho que dá uma força danada. Muito bem. E para o nosso amigo internauta que está acompanhando a gente, todo o sistema, toda a constelação familiar tem um embasamento, não vamos falar sobre isso, né? Qual é o embasamento teórico da constelação familiar, da constelação sistêmica? Você pode citar um pouco para o nosso amigo internauta? Porque tem toda uma pesquisa por detrás, tem todo um estudo. Qual é o embasamento teórico das constelações familiares, das constelações sistêmicas? Então, o Bert Hellinger, ele é um terapeuta que veio de diversas linhas, inclusive ele fez PNL. Uma das linhas que ele estudou foi PNL. A origem do trabalho dele, por incrível assim que possa parecer, que eu acho super bacana, ele participava de reuniões de grupo na África, onde ele foi missionário, e eram grupos étnicos, né? A gente pode dizer tribos, né? Que faziam aquele círculo de cura onde todo mundo compartilhava suas experiências, cada um tinha o seu momento de falar e era respeitado, e a cura ocorria nesse grupo, nessa roda, um círculo de cura. Depois disso ele estudou diversos tipos de outras linhas terapêuticas ocidentais. Uma das mais fortes é o psicodrama, né, do Moreno, que é uma linha de 1930 mais ou menos, onde as pessoas representavam problemas, representavam situações na família, no relacionamento, e a partir dessa representação, que é uma representação mesmo, quase um teatro, ocorria a interferência do terapeuta para a cura, né, para o trabalho de terapia. Ele estudou também Virginia Satir, que tinha um tipo de trabalho que ela chamava de construção familiar, algo assim, eu não tenho certeza, mas era um posicionamento também familiar, onde ela estudava as questões de relacionamento, os problemas entre pais, filhos, né, marido, esposa. Eu acho que é mais isso, né? E depois disso ele foi fazendo a própria experiência dele, onde ele percebeu que não era necessário representar, né? Aí a constelação tem uma diferença do trabalho do Moreno, que no Moreno era representado, na constelação já ocorre um fenômeno. Então se diz uma terapia fenomenológica, significa algo começa a se manifestar dentro daquele trabalho. Então as pessoas começam a sentir um sintoma, começam a perceber pesos, a perceber movimentos, emoções surgem de uma forma espontânea, não é forçado, não é... Ninguém sabe da história de ninguém, né? E a coisa começa a fluir. E a partir disso ele criou o método dele, um método realmente pioneiro, né, do Hellinger. Atualmente nas empresas a gente tem observado uma grande busca, uma grande procura por lideranças, né? Dizem algumas empresas falando que está em escassez bons líderes, né? Na sua opinião, relacionando até com esse trabalho do Bert Hellinger, que é esses sistemas e essas constelações e a programação da linguística, como você citou também, quais são essas características desses bons líderes, ou como que ele pode fazer um casamento, ou desenvolver e ser líder de si mesmo para ser um bom líder também? Como é que você pensa em relação a essa questão
pensando a partir desse sistema das constelações, né? Da visão sistêmica. Liderança é uma coisa bem complexa. A gente tem uma ideia distorcida de que o líder é aquele cara impulsivo, que comanda, meio egocêntrico, né, e que manda nas pessoas e desmanda. Usando a ideia da constelação familiar sistêmica, a gente tem algumas regrinhas que seriam importantes seguir para o líder e que realmente funcionam. Quais são elas? Uma das regrinhas é a questão de hierarquia. É um respeito de quem veio antes, ele tem prioridade por quem veio depois. E isso é um pouquinho, às vezes, difícil, porque quem veio depois, muitas vezes, ele tem habilidades maiores, ele tem mais conhecimento, ele tem... Enfim, às vezes ele tem outras qualidades que quem veio depois, aquele que está antes, ele não tem. Mas, hierarquicamente, dentro da constelação, quem veio antes, ele tem uma certa predominância. Não é que ele seja melhor, mas ele tem uma predominância. O líder que não respeita esse tipo de predominância, ele já está... sistemicamente, ele está fora do lugar. Significa que ele não vai ter toda a força como líder. Ele vai ter uma força egocêntrica, egóica, baseada no conhecimento dele, mas ele não vai ser respeitado, simplesmente porque ele também não respeita. Então, ele vai ter problema com os subordinados dele, os subordinados vão ter a mesma atitude que ele tem em relação aos superiores dele, né, como líder. Então, essa é uma das regras básicas da hierarquia. Você está no seu lugar. Eu sou o líder, mas eu sei que atrás de mim tem um diretor. Eu sei que atrás do diretor tem um presidente. Eu sei que atrás do presidente teve o fundador da empresa. Então, é uma coisa assim que precisa ser respeitada. Uma outra regrinha da constelação é a questão do dar e receber, que é um fluxo de energia. Tudo que eu estou dando, eu também estou recebendo. Eu preciso respeitar esse fluxo, eu não sou melhor que ninguém. Existe... o funcionário meu, por exemplo, ele é tão bom quanto os meus superiores, ele é tão bom quanto eu sou tão bom quanto o funcionário. Enquanto existir essa relação de igualdade nesse sentido, está tendo um fluxo. Uhum. Que algumas empresas adotam até uma atitude contraproducente, por exemplo, aquela ideia de paternalismo, né, também, que abraça aquela pessoa e pega só aquela pessoa, aquele conceito e coloca ele no outro patamar, sendo que... Vamos fazer um paralelo aqui. Eu acho que nessa sua fala tem a ver com a pessoa dar o peixe em vez de dar a vara para a pessoa pescar também, não é isso? Não tem a ver também essa questão do dar e receber? Por exemplo, a pessoa está pedindo. Certo. Não fica desequilibrado na balança? Totalmente, né? Daí a questão do, por exemplo, eu sou igual, só que eu sou o chefe. Nesse sentido, eu posso exigir algumas coisas de um subordinado. E eu mereço o respeito do subordinado. Eu não vou fazer pelo subordinado, porque senão eu estou deixando de ser chefe, eu estou me igualando na função do subordinado. Então, o dar e receber nesse sentido, eu dou, mas eu dou aquilo como um chefe, e não como igual, como um subordinado. Assim como o subordinado, ele vai dar algo para o chefe como um subordinado. Ele não pode querer ser igual ao chefe. Entendi. Então, esse equilíbrio precisa ser obedecido. Respeitando a hierarquia e respeitando o dar e o receber, né? Para valorizar todos. Sim. Já estamos chegando ao final do programa Consciência Próspera, aqui passa muito rápido. Eu vou pedir para o nosso amigo aí, Alex Possato, para passar a sua mensagem para os nossos internautas que estão acompanhando aí com prazer esses bate-papos sobre as raízes do poder pessoal, constelações sistêmicas. O que eu poderia dizer é uma questão assim que não é tão clara hoje em dia, né? A questão de prosperidade, ela está muito vinculada a como eu me situo dentro da minha família. Seja a minha família um modelo legal, né, que existem, ou sejam modelos assim complicados de famílias separadas, de pais que abandonaram, mães que abandonaram, enfim. No meu trabalho de constelação sistêmica, eu tenho percebido que enquanto eu não estiver tranquilo com a minha família do jeito que ela foi, eu vou ter problemas profissionais, vou ter problemas de relacionamento, vou ter problemas na minha relação afetiva. Então, a minha dica seria, olhe com carinho para onde você veio, por pior ou por melhor que tenha sido.
E aí, nesse olhar, você pode consertar muita coisa na sua vida hoje. Muito bem. Com esse novo olhar, aqui transmitido pelo nosso convidado Alex Possato, essa nova visão, eu agradeço também a sua interatividade, você compartilhando esses vídeos aí via as redes sociais e por indicar também o programa Consciência Próspera. Eu agradeço vocês por nos ter acompanhado e espero você numa próxima edição do Consciência Próspera. Até lá!